dia, querido amigo. Chegou o momento de abrirmos juntos a palavra de Deus. Mais uma vez, hoje, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. É um capítulo curto, mas vamos tentar entender também o contexto, né? Em que foi escrito, o tempo que foi escrito, para quem foi escrito, existe todo um contexto, né? Lembrando também que naquele tempo não existia a Bíblia completa como hoje, eles se baseavam no Antigo Testamento, e existia ali os costumes de época, né? Sabemos que depois do pecado passou a haver uma certa submissão da mulher com relação ao homem, mas os tempos foram passando e as coisas hoje são diferentes. Hoje nós temos de Deus a instrução de sermos submissos primeiramente a Ele, logicamente, mas depois que devemos ser submissos em ter tato, ter bom senso de ser submissos uns aos outros, né? Sermos carinhosos, amáveis uns com os outros. Hoje as mulheres elas já pregam nas igrejas, elas têm liderança na igreja. Nos tempos passados já existia esse trabalhar das mulheres, essa liderança, mas isso foi aumentando com o passar dos anos. Essa carta, né, primeira carta de Paulo a Timóteo, como eu já disse, ela foi escrita quando Timóteo foi para Éfeso, e ali precisava admoestar algumas pessoas. E Paulo vai instruindo Timóteo. Timóteo passa a ser o pastor, né, como se fosse o pastor dessa igreja. Então Paulo instrui ao seu amigo Timóteo através dessas cartas, né? E no capítulo 2, ele já começa aqui, né, ensinando, né, instruindo o seu pastor a como lidar com o culto, né, como se deve cultuar. Primeiro ele fala, né, aqui já no primeiro versículo, diz que antes de tudo peçam que se façam súplicas, orações intercessões, né, no caso, e ações de graças em favor de todas as pessoas. E aqui ele também fala que, além disso, devemos orar, interceder pelos nossos governantes, para que tenhamos uma vida mais tranquila e mais tempo de pregar o evangelho com liberdade religiosa. A oração intercessora, ela tem, como diz a Bíblia, grandes poderes que nós nem imaginamos. Nós estamos pedindo a Deus que trabalhe na vida de pessoas que nem mesmo tem tanta preocupação com sua própria vida espiritual, mas nós estamos pedindo a Deus que tome conta dessas pessoas que nós amamos, nossos parentes e até os nossos governantes, como eu falei antes. E isso é muito agradável a Deus, porque Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos se salvem, mesmo que alguns escolham, infelizmente, não este caminho. Aqui no 5 ele diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e ele fala Jesus Cristo como mediador, Jesus Cristo homem, mostrando que Jesus levará eternamente as duas naturezas, tanto a natureza humana quanto a natureza espiritual. Ele vai levar para sempre as marcas e da humanidade, né? De tanto amor, ele levará eternamente essa natureza humana também. Pois então, Paulo diz, né, afirma que nós temos apenas um mediador entre Deus e nós, que é Jesus Cristo. Só ele tem poder para perdoar pecados e levar as nossas orações diretamente ao nosso Deus, através do poder do Espírito Santo. Aqui no 8 ele diz que os homens devem orar em todos os lugares, levantando mãos santas, né? Ou seja, a nossa mente deve estar santificada. Se você vai para um local onde você possa pensar assim, nesse local não seria um local adequado para eu orar, talvez não seja um lugar agradável a Deus para que eu esteja orando, então não é um lugar agradável realmente para que você faça suas orações, não esteja nesse local. Já no verso 10, Paulo aconselha que nós tenhamos modéstia, né, a tal modéstia cristã em nos vestirmos e nos adornarmos. Nós mulheres somos naturalmente vaidosas, mas ele diz aqui, quando ele fala de trança, né, que não coloque, veja bem, o cabelo trançado com ouro, pérolas e roupas caras. Porque, veja, se você tem pessoas ao seu redor que estão passando necessidade, por que você vai estar gastando dinheiro com joias caras, adornando roupas e cabelo com coisas caríssimas, enquanto outras pessoas estão passando necessidade? Isso chega a ser imoral. E no verso 11 tem um ponto um pouco polêmico. Sim, eu esqueci de falar uma coisa aqui. Quando fala aqui nas tranças, né, cabelo adornado com trança, não é que você não possa fazer uma trança no cabelo, mas é porque nessa época aqui que ele estava falando, por isso que tem que ser analisado o contexto de época. Existe um penteado em que as mulheres faziam um certo tipo de trança e adornavam essas tranças com ouro, com fios de ouro e algumas pedras preciosas, algumas coisas desse tipo, pérolas e coisa e tal. Então ele aconselha que nós sejamos discretas e modestas. No verso 11 em diante, ele fala algumas coisas sobre a mulher permanecer calada e tal, mas aqui, se você observar, é o contexto de época. Então, assim, não levemos isso para como se fosse uma coisa machista, coisa do tipo. Hoje, o contexto é diferente, nossa época é diferente, as mulheres agem de outra maneira na igreja, porém, continuam exercendo modéstia cristã. E encerra esse vídeo pedindo que nós possamos estudar esses livros, essas cartas,
em oração, lembrando que é o Espírito Santo que dirige, que inspirou as pessoas. Então as ideias são do Espírito Santo, mas as pessoas escrevem à sua maneira, como seres humanos. Deus não intervém em como as pessoas escrevem, né? Como as pessoas se expressam. Elas vão se expressar de acordo com o entendimento que elas têm e o entendimento da época. Porém, a ideia central, peço que continuemos intercedendo uns pelos outros, pelos nossos governantes, e que Deus seja louvado na nossa vida, nos dê um bom dia na sua presença. Amém.